Essa semana, a equipe de On the Road de Charles Crouch cobre uma história que remonta a milhares de anos. Começou nos desertos do Egito, depois para Washington e, finalmente, para outras 5 cidades americanas. Não se deixe enganar pelo início. Antes de terminar, Charlie revela uma história de romance, intriga política e possivelmente até assassinato. Achei que já era hora deste programa, que é suposto ser sobre pessoas, prestar um pouco de atenção à personalidade mais cativante a chegar em Washington. Nos últimos, memória, um sulista que se tornou chefe de Estado de uma nação rica e poderosa, aclamado por grandes multidões, mas que permanece até hoje enigmático, distante e misterioso. Eu não me refiro a ele, eu me refiro a ele. Tutankhamon, o faraó menino do Egito, deixou Washington de cabeça para baixo. É algo como uma espera de 5 horas, então é melhor você ter a chance de ver o show. Desde novembro do ano passado, centenas de milhares de pessoas têm esperado na fila. Algumas delas por 5 ou 6 horas ou mais, pela chance de entrar e ver os tesouros do rei Tut. Um dia, estávamos na vizinhança com o ônibus de On the Road. Então pensamos em parar na Galeria Nacional de Arte e ver o que faz as pessoas esperarem tanto para conhecer um rei. Ele era apenas um menino, não um faraó importante de todo, elevado ao trono quando tinha 9 anos e morto aos 18 no ano 1325 a.C. Ele viveu e morreu 100 anos antes de Moisés levar seu povo para fora do Egito. Foi tudo há tanto tempo. Mas quando você vem aqui e olha nos olhos dessa criança, sente o choque do reconhecimento humano. Ele era apenas um menino. Ele se sentou nesta pequena cadeira como um menino. Quase certamente se sentou nesta cadeira. Qualquer criança gostaria. Ele jogou jogos neste tabuleiro. O jogo se chama Ladrões. Fácil para uma criança aprender. Mas quando ficou mais velho, ele foi caçar pássaros com arco e flecha. Sabe como crianças adoram arcos e flechas? Ele deve ter ficado muito bom nisso. Diz neste leque que as plumas que costumavam estar nele vieram de avestruzes, que ele próprio abateu. Os egípcios achavam que ele era um deus. Tutankhamon, imagem viva do deus Amon. Bem, você pode acreditar nisso se quiser. Ele era um menino e está morto há 3.302 anos. Então, o que todas essas pessoas estão fazendo, esperando aqui na fila tão pacientemente por horas e horas? Acho que eles vieram aqui por mais do que apenas uma visão de seus relíquias douradas. Acho que eles vieram aqui para ter um vislumbre dele. Sabe como as celebridades sempre estão juntas? Robert Redford esteve aqui. E Elizabeth Taylor, Billy Carter, os Rockefellers, os Kissingers. Eu vi a senhora Mondale lá dentro há alguns minutos. Afinal, todos esses anos, 33 séculos, esse garoto egípcio é uma celebridade maior do que qualquer um deles. Até mesmo J. Carter Brown, o diretor da Galeria Nacional, às vezes olha nos olhos dele e pensa sobre isso. Ele tinha uma esposa muito bonita. Ela era jovem. Ela era a filha da bela Nefertiti, que deve ter sido uma das mulheres mais bonitas da história. Todos os relacionamentos sexuais naquela época são muito complexos. Eles casaram com suas irmãs e suas mães e tiveram filhos com todas essas pessoas. E isso era considerado uma coisa religiosa a se fazer. Havia uma grande convicção de que o faraó era um deus e, portanto, não podia se casar com ninguém fora de sua família imediata. Foi um arqueólogo chamado Howard Carter que restaurou a celebridade do rei Tut, numa tarde de novembro de 1922. Após anos de sufocante decepção no Vale do Nilo, ele perfurou um buraco com mãos trêmulas, disse ele, na porta de uma tumba que finalmente havia encontrado, inseriu uma vela e espiou. Seu patrono, Lord Carnarvon, perguntou ansiosamente: "Você consegue ver alguma coisa?" "Foi tudo o que consegui fazer", disse Howard Carter, para pronunciar as palavras. "Sim, coisas maravilhosas." As coisas maravilhosas deixarão Washington esta semana e seguirão para Chicago, Nova Orleans, Los Angeles, Seattle e Nova York, antes de voltarem para casa no Cairo, em 1979. Se você for ver essas coisas quando estiverem na sua região do país, eu te aviso. Você vai se pegar, pensando não apenas na descoberta arqueológica, por mais espetacular que tenha sido, e não apenas na habilidade artesanal do Antigo Egito, por mais impressionante que seja. Há mais em que pensar. Enquanto esse menino era rei, grandes coisas aconteceram no Egito. O trono foi movido de volta para a antiga capital de Tebas. E antigos deuses e deusas, uma vez depostos, foram restaurados. E antigos templos, uma vez fechados, foram reabertos. E Tutankhamon, com 10 ou 11 anos na época, não poderia ter tido nada a ver com isso. Foi obra de seus conselheiros, entre eles, seu principal
vizir, um velho astuto chamado Ai. Mas enquanto isso, o que dizer desse menino? E por que ele morreu tão jovem? É isso que você estará pensando ao olhar em seus olhos? O que me fascina é que o poder por trás do trono era o velho. Ai, que tinha sido o poder por trás de seu predecessor e tinha sido bastante poderoso no regime anterior, que tinha voltado aqui na capital, e vimos isso acontecer em nossos dias, marionetes. Parece-me muito claro que isso foi uma jogada de poder. E o fato de que ele morreu por uma causa desconhecida. E ainda assim, há uma depressão no crânio dele. Para mim, isto faz o meu lado cínico pensar que houve algum jogo sujo acontecendo. E que Ai assumiu, como ele então fez. Ele assumiu o seu túmulo. Ele assumiu toda a pompa de ser um faraó. E, realmente moveu-se. Então você pode dizer que ele teve que fazer isso porque o Estado estava sob muita pressão. Era um império extenso e eles estavam sob ataque. E você não podia ter meninos reis por aí lidando com as coisas com esse tipo de emergência em uma escala nacional. Mas quaisquer que fossem as motivações, Ai era um homem forte e ele saiu por cima. Pode ser igualmente verdade que alguém deixou cair aquele crânio durante o processo de mumificação. Eu não acho que os mumificadores reais fossem tão desajeitados. Eles eram cuidadosamente escolhidos. E por que seriam tão descuidados com o crânio de um deus? Então, como foi que essa marcação se fez? E ali era um mundo difícil, havia intriga no palácio. Sabendo o que sabemos sobre a natureza humana, que mudou muito pouco ao longo desses 3 milênios, o fato de que ele foi colocado discretamente de lado faz muito sentido para mim. E assim o que temos aqui pode ser um caso de assassinato de 3.300 anos. Se essa foi a maneira de sua morte, torna sua vida ainda mais fascinante. Quem quer que tenha assassinado este menino deve ter pensado que uma vez no túmulo, ele seria esquecido. Nenhum profeta na história jamais esteve tão enganado. Um profeta melhor foi o artista anônimo, que esculpiu este cálice de alabastro e devoção e o inscreveu para seu belo jovem rei, morto aos 18 anos. Um homem misterioso de Washington, outro em nossa galeria de pessoas sobre as quais vale a pena falar. Eu sou Dan Rather e esse é o Quem é Quem.